Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. Você está acompanhando aí nas meditações, gradativamente, temas específicos, perguntas, respostas, buscando compreensão dos símbolos, da simbologia toda do livro de Apocalipse. Vamos abrir um parênteses, porque estamos vivendo um momento bastante difícil na história deste mundo, onde surge aí um novo conflito, e este conflito envolve a Rússia e a Ucrânia. E aquela região toda ali sempre parece estar em conflito. Tem ali próximo várias nações que já se envolveram em outros conflitos, hoje, no passado, ou seja, sempre há problemas em algum lugar do mundo. A pergunta é: esses conflitos estavam ou não profetizados na Bíblia? Bom, partindo do princípio de que Jesus falou que haveriam guerras e rumores de guerras, tudo isso que acontece em nosso planeta está no contexto desta profecia: guerras e rumores de guerras. No entanto, Jesus tomou cuidado de alertar sobre o seguinte: isso é apenas o princípio das dores. Ou seja, todos os conflitos entre nações que surgiram depois da primeira vinda de Cristo a este planeta estão inseridos neste contexto de primeiras dores. Ou seja, assim como uma mulher começa a ter dores de parto e essas dores vão se acentuando, esses conflitos, com o passar dos séculos, também se acentuariam, a ponto de termos o que nós temos hoje, uma ameaça nuclear, numa guerra possível, numa possível guerra entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, ou Estados Unidos e Coreia do Norte, ou qualquer outro país que detenha esta ciência da guerra nuclear, este conhecimento, esse armamento, que, segundo se acredita, só o estoque de ogivas nucleares existentes hoje em nosso planeta daria para destruir pelo menos 10 vezes o planeta Terra. E isso é assustador. E toda vez que surge um conflito, as pessoas se perguntam: será que estamos chegando no conflito final, no Gog e Magog, certo? Muita gente fica nessa expectativa. Muitos passam meses, anos, sem estudar a Bíblia, sem ler a Bíblia pelo menos uma vez. E quando surgem esses conflitos, logo começam a perguntar: será que é este o fim? Então, o que a gente percebe é que muita gente desconhece as orientações que a Bíblia dá acerca de diversos temas. E um deles é justamente sobre os conflitos que acontecem em nosso planeta. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas no decorrer das meditações você vai perceber que existem 4 anjos que estão retendo os 4 cantos, os ventos, para que não sopre nenhum vento sobre a face da terra. E vento, em profecia, são conflitos, guerras, luta pela supremacia de poder em nosso mundo. Então esses anjos, sob a ordem divina, estão retendo essas guerras, esses conflitos que possam danificar a terra, o mar, as fontes das águas, e existe um propósito para isso. E esse propósito está descrito no livro de Apocalipse, onde é dito que nenhum conflito global de proporções catastróficas acontecerá sem que antes, pelo menos, os servos do Deus vivo sejam selados. Mas esse assunto você vai acompanhar aqui na sequência das meditações. O certo é que em todas as eras surgiram homens, líderes, generais de exércitos, governantes, que se tornaram tão cruéis em suas atitudes que toda vez que guerreavam contra uma outra nação, não se contentavam em conquistar a nação inimiga. Eles dizimavam todo e qualquer inimigo
que encontravam pela frente. Infelizmente, era assim e continua assim. E nós estamos vendo aí, em relação à Ucrânia, ataques violentos contra alvos civis, prédios, escolas, hospitais, qualquer coisa que possa servir para defender, para ajudar a Ucrânia, é alvo dos ataques da Rússia. Então nós tivemos os faraós de antigamente, tivemos, por exemplo, lá na Torre de Babel, um homem chamado Nimrod, que foi um homem poderoso na terra, e depois dele foram surgindo as nações e sucessivamente se alternaram no trono homens piedosos, homens tementes a Deus e homens não tão tementes assim, causando grande dor e sofrimento aonde eles passavam. Depois disso vieram os assírios, veio também a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, através de Alexandre o Grande e seus 4 generais, e então o grande e temível Império Romano, que destruía tudo e a todos por onde passava. A simbologia da Grécia era o bronze, um metal mais fraco, mas que dá sustentabilidade, por exemplo, ao próprio ouro quando misturado, cobre e ouro. Veio a prata, ou seja, esses metais foram se desvalorizando em termos de poderio militar dos governantes e das nações do mundo. Até que chegou o ferro, que é muito forte, esmiuça tudo. Ele, onde bate, você consegue transformar um objeto em pó, mas o ferro, apesar da sua dureza, ele também representava o reino do Império Romano, que teria um certo tempo para agir. E de 167 a 476, 167 a.C. a 476 depois de Cristo, o Império Romano governou o mundo com mão de ferro. Depois vieram as tribos bárbaras, as nações da Europa. Mais tarde surgiu, por exemplo, Carlos Magno, Luís XV, Napoleão Bonaparte, mais recentemente Hitler, e hoje ainda nós vemos surgirem líderes que tentam dominar o mundo pela força, pela pressão, pelos massacres que causam. Um deles, Saddam Hussein, que também fez ali guerra química, até mesmo contra os seus próprios conterrâneos, mas chegou o dia em que ele precisou pagar as contas, acertar o juízo. Saddam Hussein não existe mais, como também não existe Napoleão Bonaparte, nem Hitler e tantos outros. Esses homens estão hoje, assim como os demais, dormindo no pó da terra. A poeira do tempo se encarregou de sepultar esses homens. Ou seja, toda vez que surge uma pessoa assim, ela pode até atuar por um certo tempo. Mas como todo homem que nasce neste mundo, como todo ser que nasce, morre, esses também um dia perecem. A pergunta é, essas pessoas más vão para o céu ou vão para o inferno? Existe a crença popular, a crença cultural dentro das religiões, adquirida principalmente do paganismo, de que quem fez o mal está num lugar chamado inferno, no lago de fogo, e quem fez o bem está lá vivendo as delícias do paraíso. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Agora você imagine, e eu faço a seguinte pergunta: se juntássemos desde Nimrod até os nossos dias todos esses líderes que causaram grande dano à humanidade, teríamos um grande exército só de estrategistas, de generais, de comandantes militares. E se juntássemos todos eles num mesmo exército, o que aconteceria? Seria possível colocar Nimrod junto com os líderes da Babilônia, Belzazar, com os faraós do Egito? Seria possível colocar, por exemplo, Adolf Hitler com Napoleão Bonaparte, Carlos Magno, também com Saddam Hussein e, mais recentemente, Vladimir Putin? Segundo a Bíblia, isso um dia vai acontecer. Todos eles irão fazer parte de um grande exército. Ou estarão dentro do exército dos salvos, dentro da Nova Jerusalém,
ou estarão do lado de fora. E esse exército, envolvendo todos esses militares do passado, homens corruptos, que não se arrependeram, não estão salvos, comporão um grande exército. E esse exército está descrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Bem, aqui nós temos um problema porque Satanás ele é um anjo, ele é um ser espiritual. Como é que se acorrenta um ser espiritual? Um ser humano você coloca tornozeleira, algemas, amarra com cordas, até mesmo com correntes. Mas e um ser espiritual, como é que você acorrenta? Na realidade, o livro de Apocalipse foi escrito de forma simbólica para nos ensinar grandes verdades que a gente teria dificuldade para compreender se Deus não usasse a simbologia. Agora a pergunta é, Satanás vai ficar preso por 1000 anos e ele não tentará as nações. Por quê? Muito bem, a explicação está no verso 5 de Apocalipse 20. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, na volta de Jesus acontece a primeira ressurreição. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse que a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus. Quem é que ressuscita na primeira ressurreição? Os que estão salvos, os que morreram em Cristo. Eles ressuscitam, os vivos salvos são também transformados ao mesmo tempo, e ambos os grupos, ressuscitados, salvos e vivos salvos, são trasladados até a nuvem aonde está Jesus. E então são levados para o céu, e lá convivem no trono de Deus, junto ao trono de Deus, por 1000 anos. Os ímpios, que estão mortos e não ressuscitaram por ocasião da volta de Cristo, permanecem na sepultura. Os ímpios vivos, segundo a Bíblia apresenta, eles morrem com a presença de Cristo na sua vinda. E por 1000 anos, eles permanecem mortos sob a face da terra, e aqueles que não ressuscitaram também na segunda vinda de Jesus. No entanto, quando acabarem os 1000 anos, esses mortos e ímpios são ressuscitados. E é aí que se forma, então, um grande exército, compondo todos esses militares do passado e que não estão salvos, seus súditos, ou seja, toda a humanidade não salva, ressuscitará somente após os 1000 anos. E durante esses 1000 anos acontece algo interessante lá no céu. E isso a gente vai estudar mais tarde. Mas é importante ler o que está no verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E o verso 7 diz que Satanás é solto da sua prisão, ele seduz então agora os ressuscitados e ímpios, que saem da sepultura com o mesmo sentimento de maldade que tinham antes de morrer, e agora, liderados por Satanás, todo esse exército de homens maus pretende fazer o quê? Olha o que diz o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Grandes homens do passado e do presente, ímpios em sua atitude para com o próximo. Em seu relacionamento com Deus, nota 0. Em seu gosto, amor pelo poder, nota 10. Mas estes homens terão que um dia prestar contas, como você e eu teremos que também prestar contas a Deus. No entanto, a Bíblia apresenta que este grupo, que não se arrependeu, não foi perdoado o seu pecado, que não aceitou a graça de Deus, permanece perdida
Porém, tem um momento em que eles serão reunidos todos diante de Jesus. É aí que se cumpre aquela profecia de que diante de Cristo se dobrarão todos os joelhos. Ímpios e salvos se curvarão diante de Cristo. Salvos dentro da cidade, glorificando a Deus e vivendo eternamente. Ímpios do lado de fora, se curvando, reconhecendo que Deus é amor, mas infelizmente perdidos. E ali sim acontece um inferno de fogo, o lago de fogo, melhor dizendo, porque é ali que Deus executa definitivamente a sua obra estranha. Obra estranha, Hildo? Que é isso? Como pode o Criador destruir a sua criatura se ele a ama a ponto de ter morrido por ela? É porque Deus fez tudo o que dependia dele para nos salvar. E aqueles que se perderem reconhecerão definitivamente que estão perdidos por conta própria, por risco e conta própria. Por isso, meu amigo, não se assuste com os rumores e com as guerras. Infelizmente, elas trazem tragédia, destruição por onde passam. Mas há um Deus que está no comando da história. E em breve, teremos que nos encontrar, você e eu, com ele. Mas também Vladimir Putin, o presidente da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, o governante do Brasil, e todos, porque Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, o apelo da Bíblia é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. E quando isso acontecer, então nós saberemos quem está salvo e quem está perdido. E este fogo eterno que queima os ímpios, destrói eles, os transforma em cinza, inclusive Satanás, é o mesmo que vai purificar a terra, porque a terra não será destruída por uma bomba nuclear, nem por tantas bombas existentes no mundo, mas única e exclusivamente será transformada de novo pelo poder de Deus numa terra onde habita a justiça. Creia nisso, tenha esperança na breve volta de Jesus e lembre-se, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, e a segunda morte é justamente causada pelo fogo que desce do céu e elimina pecado, pecadores e o originador do pecado, que é Satanás. Espero que você tenha compreendido este tema. Além deste, existem outros em toda a Bíblia que nos ajudam a compreender que existe alguém no comando. E esse alguém é o Criador dos céus e da terra, aquele que criou, mas se propôs a morrer pela humanidade. Creia nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.